Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma manobra muito, mas muito comum e que pode sair bem cara. O famoso retorno improvisado. Sabe aquela situação? Trânsito parado, você avista um canteiro e pensa, vou cortar caminho por aqui. Pois é, vamos entender direitinho o que o artigo 206 do Código de Trânsito Brasileiro fala sobre essa ideia. Então vamos lá. Imagina a cena, que eu sei que é bem familiar para muita gente. A pressa tá grande, o trânsito não anda, e aí surge aquele atalho que parece a solução de todos os problemas ali, cruzando um canteirinho central. A grande questão é, será que vale mesmo a pena? Esse minutinho que se ganha compensa o risco? Pois é, vamos analisar essa manobra de perto. Para muitos, essa decisão de cortar caminho pode parecer algo bobo, sem grandes consequências. Mas, na verdade, é aí que mora o perigo. Não é só sobre uma multa, é sobre criar uma situação de risco para todo mundo que está na via. É exatamente isso que a lei descreve. A ação de executar uma operação de retorno, ou seja, inverter o sentido, passando por cima de um jardim, de um canteiro ou até de um gramado, isso não é só perigoso, não. É uma infração de trânsito específica, com nome e sobrenome lá no código. Ok, e se o motorista for pego fazendo isso? Quais são as consequências na prática? Bom, vamos dar uma olhada no que a lei reserva, tanto para o bolso quanto para a pontuação na carteira de habilitação. E aqui já vem a primeira pancada. A lei não encara essa manobra como um errinho qualquer não. Pelo contrário, ela é classificada como uma infração gravíssima. É o nível mais alto de penalidade que a gente tem no Código de Trânsito. E ser gravíssima significa o quê? Significa isso aqui, 7 pontos. 7, direito na carteira do condutor. É uma pontuação bem pesada, né? Dependendo do histórico da pessoa, ela pode ficar perigosamente perto de ter o direito de dirigir suspenso. Olha só a identidade completa da infração. O código de enquadramento é o 601, dígito 73. A base legal, artigo 206, inciso 3º. A penalidade é a multa, claro. E a responsabilidade, óbvio, é de quem está dirigindo, o condutor. E um detalhe que vale a pena lembrar. O agente de trânsito nem precisa parar o veículo para aplicar essa multa, viu? Agora, para a gente entender essa regra 100%, a gente precisa falar a mesma língua da lei. O que exatamente é um retorno e o que é um ajardinamento? Entender esses termos é super importante para não ter nenhuma dúvida. Vamos começar com o retorno. O que é isso para a lei? Bom, é bem simples. É um movimento de inverter totalmente o sentido. Ou seja, você está indo para um lado e vira completamente para o lado oposto. Não é só desviar ou fazer uma conversão normal. É a inversão de 180 graus. É essa manobra específica que a lei está olhando. Certo? E onde é proibido fazer esse retorno? A lei fala em ajardinamento, que nada mais é do que um lugar que parece um jardim público. Pode ser um canteiro com plantas, flores ou qualquer decoração desse tipo. E não é só lugar com florzinha, não. A regra também vale para áreas que são só grama. Se é um espaço público com gramado feito para enfeitar a paisagem, a proibição de fazer o retorno por cima dele é a mesmíssima. Agora, atenção para esse detalhe, porque aqui muita gente se confunde. Não importa se o canteiro está bonito ou mal cuidado. Mesmo que só tenha terra batida e uns tufos de mato, para a fiscalização, continua sendo um ajardinamento. A infração é a mesma, não tem desculpa. E aqui tem uma distinção muito importante que a lei faz. Presta atenção, uma coisa é você usar o canteiro para fazer o retorno, a inversão de sentido, essa é a infração que a gente está falando. Outra coisa completamente diferente é só passar por cima do canteiro, sem inverter o sentido. Isso também é uma infração, mas é outra, com outro código. Então, o que define a multa é o que o motorista estava tentando fazer. Para não restar nenhuma dúvida, vamos ver alguns exemplos bem práticos, tirados direto do Manual de Fiscalização. São situações do dia a dia que mostram exatamente quando essa multa se aplica. É bem direto ao ponto, né? Se o motorista inverteu o sentido da via, passando por cima de um ajardinamento, de um gramado ou de um jardim público, pronto, está caracterizada a infração. Não tem muito o que discutir, a regra é essa. Beleza, então se cortar caminho pelo canteiro não pode, qual é o jeito certo e, mais importante, seguro de fazer um retorno? Bom, a resposta está na própria lei. O artigo 39 do Código de Trânsito diz o seguinte: o retorno tem que ser feito nos locais certos para isso, aqueles que são sinalizados. E se não tiver um lugar desses? Aí a manobra só pode ser feita em locais que garantam total segurança e não atrapalhem o fluxo.
O foco é sempre, sempre a segurança. E com isso tudo, a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Depois de ver que a infração é gravíssima, que são 7 pontos na carteira e, o mais importante de tudo, o risco que se cria, fica a reflexão. Aquele atalho para economizar 1 ou 2 minutinhos, será que vale mesmo a pena? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga a gente nas nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com. Até a próxima!